Boa noite. Estou aqui com a primeira questão no canal sobre raciocínio lógico, certo? E vou tirar umas dúvidas que provavelmente ficou uma questão que eu coloquei há pouco tempo no Instagram e pelo jeito muita gente ficou com dúvida em como identificar em si as proposições, certo? Bom, basicamente as proposições, né, como a gente sempre define, é algo que a gente pode afirmar como verdadeiro ou falso, certo? Então pode ser frases ou até mesmo sentenças matemáticas. Então, por exemplo, a frase hoje é sábado, por exemplo, certo? Eu posso considerar essa sentença, essa frase, como uma proposição, porque eu consigo afirmar se ela é verdadeira ou falsa. E do mesmo jeito, eu posso falar também que 2 mais 5 é igual a 10, tá? Isso também é uma proposição e eu também posso afirmar se é verdadeiro ou falso, certo? Logicamente é falso. O que acontece? Tem essa questão aqui da IBFC, tá? Bem tranquilinha. Essa questão aqui está no meu material do QAP, tá? E a sentença seguinte ele quer basicamente, ele dá essa sentença, tá? Ele dá toda essa proposição e pergunta qual, quantos, quantas proposições tem aqui. E o que você pode fazer basicamente para identificar, né? Pode fazer igual no português, né? Ver da onde tá, vai até onde, ou melhor, né? Eu vou sempre pelo negócio, uma dica que eu sempre que falo no meu curso, que é contar o número de verbos, tá? Basicamente, você contar os verbos, você vai contar as proposições. Então aqui, quais são os verbos, né? A gente vê aqui que tem ficou, certo? Ficou é um verbo. O quartel ficou fechado é uma proposição, ponto. Feriado foi decretado se somente se o prefeito homologou o dia do soldado ou não foi a festividade, tá? Então, basicamente, essas são as proposições que nós temos nessa frase, tá? Então, uma dica assim, cara, para você matar logo de cara é esse daqui: número de verbos, certo? Número de verbos é igual ao número de proposições, tá? Então, com essa dica aqui, você basicamente vai matar todas as questões relacionadas a contar o número de proposições, tá? Então, o número de verbos é igual ao número de proposições. Quantos verbos nós temos? Temos o ficou, foi, homologou e de novo aqui, ó, o foi, tá? Tome cuidado que ele pode perguntar quantas proposições diferentes tem na frase, que isso aqui também já caiu na BFC, tá? Atenção para quem vai fazer o concurso da PM da Paraíba, porque isso já foi cobrado já em concurso deles, tá? Ele botou duas proposições idênticas e não considerava as duas, considerava apenas uma, porque ele queria as proposições diferentes, tá? Mas aqui, no caso, ele só queria saber quantas proposições tinha. Então, ficou, foi decretado, homologou e não foi são as proposições. Ah, eu não tenho muita. Vamos supor que você não tenha muito conhecimento no português. Outra dica que tem também é você ir pelos conectivos, tá? Os conectivos são os que formam. Ele só vai aparecer se tiver proposição composta, tá? Ele não aparece quando, quando tiver proposição simples. Quais são? Temos o e, tá? O ou, certo? O ou. Temos o se então, o se, isso aí saiu borrado aqui. Se e somente se somente se. E por último o ou, tá? Que é a disjunção exclusiva. Então nós temos este daí, certo? O e, o ou, se então, se somente se e o ou. Então, cara, qual a outra dica? Você a tentar achar
os conectivos. O quartel ficou fechado e o feriado foi decretado se somente se o prefeito homologou o dia do soldado ou não foi a festividade. O que tiver antes e depois é as nossas proposições. Então aqui, ó, tem uma que é o que está antes do e o depois do e. Até aqui. Aí eu entre se somente se, fechou, abre aqui, homologou o dia do soldado. Pum, fechou aqui. Quando aparecer outra, proposição já fecha e já abre logo depois. E aqui fecha também. Certo? É isso, cara. Então, você pode fazer dessas duas formas. Contar o número de verbos, que eu acho muito mais fácil. Tá? Então tem que tomar cuidado se ele pedir distintas, né? As diferentes e tal. Porque se tiver, no caso, você vai ter que contar apenas uma. E ou você fazer desse jeito, você procurar os conectivos e contar, no caso, a parte de trás e a parte da frente. Desse jeito você vai conseguir também identificar, mas é um pouco mais chatinho, porque você vai ter que ir para os conectivos e depois contar as proposições uma por uma, entendeu? Como se fosse separar, igual a gente faz no português mesmo, certo? É isso aí. Mais pra frente eu vou falar uma aula sobre essa parte aqui de proposições e tal. Mas por enquanto fico com essa questão aí e grave esse bizu, ó. Número de proposições é igual ao número de verbos. Valeu e boa noite.